Só música. Na passarela sempre pura. São 7h05 da manhã. Nós vamos falar de transparência daqui a futebol e você não joga no Legislativo de Uruçanga. O show do rádio está só começando. A decisão, classificação, ela ali foi espetacular. Parece vive aí o seu melhor momento, né? É um time que está entrosado, um time que entra um e sai outro, é um time bem comandado pelo Silvio Trevisan e tem o Mário Machado também, o Mário Machado. Que nos ampara sempre aqui quando nós fazemos os jogos locais. É uma equipe que, tu sabe, a gente acompanha todos os rincões do Brasil e a gente vem jogador novo, a gente já sabe a classificação do jogador e a gente faz todo o esforço possível, porque o importante para nós é o nosso público. E o nosso público parece que, depois de longos anos, deu credibilidade à nossa equipe de esporte e nós estamos aí num patamar importante. Nós somos uma das mais importantes emissoras, graças a Deus, de Santa Catarina. Bom, eu vou apresentar para vocês agora no Multisport, aqui no Canal 20, o plantão da equipe esportiva da Rádio Difusora, porque normalmente essa é a figura que ninguém conhece, porque ele não vai ao campo, né? Fica lá no estúdio, não tem possibilidade jamais de ver um jogo do Criciúma ou qualquer partida de futebol que a equipe possa estar transmitindo. Vou conversar com o Antônio Sobrinho, que é o plantão da equipe esportiva da Rádio Difusora. Você é talvez um dos mais velhos desta equipe hoje. Eu acho que você e o Antônio Sobrinho, porque eu já estive na Difusora 1, 2, 3 vezes e voltei há pouco tempo. Mas você está há quantos anos na Rádio Difusora, Sobrinho? Bem, Dante, estamos já há 14 anos, começamos desde o início lá na Rádio Difusora, né? Estamos desde o início da Rádio Difusora sempre trabalhando no plantão, sempre buscando as informações dos outros jogos do país e também do exterior. E principalmente do nosso campeonato, né, Dante? Um dos líderes aí desta equipe de futebol é o nosso líder também da equipe de esportes da Rádio Difusora e que eu tenho a honra de trabalhar já há muito tempo. Inclusive, quando veio para Santa Catarina, e mais especialmente para Criciúma, eu tive a satisfação de indicá-lo e convidá-lo. Já faz alguns anos. É o Carlos Alberto Fiorenza, que é o outro narrador da Rádio Difusora. Nós dois, eu e o Carlos Alberto Fiorenza, dividimos a função de narrador na Rádio Difusora. E o Carlos Alberto Fiorenza está conosco hoje aqui no Multisport. Estava conversando com o Aldo Bonissoni, o Beto. A Difusora hoje, me parece, você já está há algum tempo. Eu estou aqui há 13 anos. Eu tenho a impressão que você deve estar aqui há 11, 12 anos também, 11 né? anos, Dante, 11 anos. Só na Difusora, né? Só na Difusora. Eu acho, Carlos Alberto, que a Difusora vive hoje, a nível de equipe de esportes, o seu melhor momento na sua história, né? Eles têm uma equipe fortíssima, né? Eu concordo, Dante. E, aliás, isso aí não é um pensamento apenas nosso, né? É um pensamento do público ouvinte e as próprias pesquisas estão mostrando isso. Eu acredito que é a melhor equipe de esportes que a Difusora conseguiu montar ao longo, pelo menos nos últimos anos, eu não vou dizer ao longo da sua história, porque a Difusora começou, você praticamente começou com a Difusora, ela sempre teve uma equipe forte, mas eu acredito, até pelas pesquisas, por aquilo que a gente ouve, pela repercussão da nossa programação, que é a equipe mais forte dos últimos anos que a Difusora montou. Nós conversamos aí no bloco anterior com algumas figuras conhecidíssimas, principalmente quando conversamos com o Aldo Bonissoni, que já foi meu colega na Rádio Dourado, na Rádio Difusora, e hoje é meu colega novamente na Rádio Difusora, na equipe de esportes da Rádio Difusora. Conversei com o Antônio Sobrinho, que o público conhece pouco, porque ele fica fechado dentro do estúdio, é o plantão da Difusora já há 14 anos. E conversei também com o Carlos Alberto Fiorenza, que há 12 anos está na Rádio Difusora. E vou conversar agora com uma figura importantíssima nesse projeto, que é o homem que dirige, que define as diretrizes de trabalho na equipe da Difusora, desde que a Difusora existe, que é o Silvio Juarez Trevisan, diretor-gerente da Rádio Difusora. E é com o Silvio que eu quero falar. A prova de que a Difusora tem realmente tradição, tem consistência no seu trabalho e tem uma diretriz definida, uma filosofia definida, Silvio,
é justamente aquilo que eu falei, talvez parte seja aquilo que eu falei agora há pouco, né? O Antônio Sobrinho há 14 anos como plantão, o Carlos Alberto Fiorenza de 12 para 13 anos como funcionário da Rádio Difusora. Eu já passei, estou voltando, o Aldo Bonissoni também passou, está voltando, e você, desde que a rádio começou. Quer dizer, isso dá consistência, dá tradição a esse trabalho que a Rádio Difusora faz, e por isso essa grande audiência, né, Silvio? Bem, Dante, quando nós nos propomos a fazer rádio AM, principalmente, nós temos que ter uma proposta. Nós temos que fazer o rádio direcionado a um determinado segmento, e nós temos que contar, evidentemente, com uma boa equipe, porque nós temos uma forte concorrência e temos que aprimorar os nossos conhecimentos e buscar valores que se identifiquem com a nossa população, com os gostos e preferências da nossa população. Nós já temos bastante tempo já no rádio e nós aprendemos bastante sobre tudo isso aqui na nossa região. Então, quando nós iniciamos com a Rádio Difusora, isso em 1982, nós já tínhamos uma direção, nós tínhamos uma proposta de rádio e torcíamos para que desse certo. E eu acredito que a Difusora é uma rádio AM que tenha dado certo, porque essa resposta nós estamos sentindo nas pesquisas. Você vê, Dante, que a Sebrae recentemente fez uma pesquisa e foi com muita satisfação que nós vimos a Rádio Difusora de Sara empatando com uma emissora FM em primeiro lugar na região. E isso nos dá muita satisfação, isso gratifica o trabalho de todos, porque rádio a gente não faz sozinho, a gente faz com uma equipe. E nós temos esse espírito de equipe na Rádio Difusora, como se usa no futebol, nós pegamos juntos e nós chegamos a um resultado altamente positivo, que foi a liderança nas pesquisas em nossa região, principalmente na região de Sara, Criciúma, enfim, e que nos deixa muito à vontade. Eu acredito que a Difusora atravessa um grande momento na atualidade e que os nossos objetivos foram alcançados. Temos muito ainda que fazer, temos que investir ainda mais, nós temos que aprimorar os nossos conhecimentos, ouvir os nossos olheiros, que a gente chama, aqueles que conhecem o rádio, nos ajudam também a dirigir a emissora, e com isso, num esforço conjunto, nós vamos chegar à satisfação maior do nosso ouvinte e que venha a ser também a nossa satisfação. Bem, quando as rádios Difusora de Içara e Marconi de Uruçanga fizeram uma partida amistosa de futebol suíço, uma partida de confraternização, nós encontramos em Uruçanga uma figura conhecidíssima aqui na região sul do estado de Santa Catarina pelo seu envolvimento no esporte. Trata-se do Janguinha, nosso amigo Janguinha, que trabalha há muito tempo com esporte, treinando futebol de salão, trabalhando com as CMEs, por último trabalhando com a CME de Uruçanga. E eu conversando com o Janguinha, aliás, estava fazendo um churrasco, preparou o churrasco para a rapaziada das rádios Marconi e Difusora. E eu estava conversando com o Janguinha a respeito de um assunto que eu tomei conhecimento, que é o seguinte: me contaram que o Paulinho Criciúma, outra figura espetacular, está criando a sua escolinha de futebol. E vai trabalhar com o Paulinho Criciúma o Janguinha, que é seu amigo. Aliás, ô Janguinha, você é compadre, é padrinho de casamento, né, do Paulinho Criciúma, e o Paulinho Criciúma é padrinho do seu casamento também, é isso? Somos compadres 2 vezes.